Graças a Deus e graças a Jesus. Bendito seja Deus, nosso Pai, que em sua misericórdia infinita nos reúne no amor do Cristo. Você está no canal Servir e Amar Estudos Espíritas, e aqui você encontrará sempre palestras confortadoras e esclarecedoras. Aqui você encontrará aulas sobre a temática espírita, a revelação espírita, os seus preceitos, a codificação de Kardec, sempre interpretando os ensinamentos de Jesus. Canal Servir e Amar Estudos Espíritas, um instrumento e uma ferramenta que procura levar o Evangelho de Jesus a todos os corações necessitados. Inscreva-se em nosso canal, divulgue em suas redes sociais e para os seus amigos e familiares, e venha fazer parte da nossa equipe. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre em toda a nossa jornada. E vamos então juntos fazermos o Pai Nosso de José Silvério para iniciarmos a nossa conversa de hoje. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se teu mandamento, que não vacila e nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito da luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, de iniquidade e de dor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de vosso amor. Que assim seja, hoje e sempre. Nós estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna, e hoje nós vamos falar deste livro que tantas lições nos trazem, consoladoras, confortadoras, palavras de vida eterna que nos acompanham dioturnamente em nossa caminhada, onde todos nós procuramos tornar-nos criaturas melhores. Caminhando neste mundo de desterro, como diz o Pai Nosso de José Silvério, todos nós encontramos dificuldades, encontramos tormentas, barreiras e muitos obstáculos. E muitas vezes nós nos sentimos impotentes perante a magnitude que é a existência terrena. Mas nós, quando conhecedores e sabedores que nós participamos do nosso planejamento reencarnatório, que nós estamos aqui neste planeta bendito pela misericórdia divina e pelo amor incondicional de Jesus, procurando resgatar erros, falhas, imperfeições sendo corrigidas, nós então precisamos de palavras eternas, palavras que alimentem o nosso espírito, palavras que nos fortificam, palavras que nos impulsionam a cada dia nos tornarmos criaturas melhores.
e o livro Palavras de Vida Eterna, é onde o Espírito Emmanuel, então, dita a Francisco Cândido Xavier estas palavras que tão bem falam ao nosso coração e ao nosso espírito. A lição de hoje é a 39, no auxílio a todos. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida justa e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Paulo, em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Vamos repetir o versículo de Paulo. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida justa e sossegada em toda a piedade e honestidade. Então, coloca-nos Emmanuel. Comumente, em nossos recintos de conversação e prece, voltamo-nos compassivamente para os nossos companheiros menos felizes no mundo. Apiedamo-nos sem dificuldade dos enfermos e dos desesperados, dos que se afundaram nas águas lodosas da miséria ou que foram vitimados por flagelos públicos. Oramos por eles, relacionando-lhes as necessidades que tentamos socorrer na medida de nossos recursos. Entretanto, o apóstolo Paulo, em suas recomendações a Timóteo, lembra-nos o amparo espiritual que devemos a quantos suportam na fronte a coroa esfogueante da autoridade, comandando, dirigindo, orientando, esclarecendo e instruindo. São eles os nossos irmãos conduzidos à eminência do poder e da fortuna, da administração ou da liderança, que carregam tentações e provas ocultas de toda a espécie, padecendo vicissitudes que muitas vezes se retratam de lamentável maneira nas coletividades que influenciam. A feição de pastores dementados, quando não se compenetram dos deveres que lhes são próprios, sofrem perturbações aflitivas que se projetam sobre as ovelhas que eles recolhem a atuação, criando calamidades morais e moléstias coletivas de longo curso, que atrasam a evolução e atormentam a vida. Não nos esqueçamos, pois, da oração pelos que dirigem, auxiliam-os com a bênção da simpatia e da compaixão, não só para que se desincumbam zelosamente dos compromissos que lhes selam a rota, mas também para que vivamos com o sadio exemplo deles, na verdadeira caridade uns para com os outros, sob a inspiração da honestidade, que é a base da segurança em nosso caminho. Palavras estas que vêm bem de encontro à atualidade que nós estamos vivendo. Sim, todos nós nos apiedamos, todos nós nos comovemos quando a miséria, quando os flagelos naturais, chuvas, enchentes, desabamentos, terremotos, as chamadas catástrofes ou os desastres, que muitas vezes levam nossos irmãos e companheiros menos afortunados, muitas vezes vivendo a simplicidade da sua existência, perdendo aquilo que nós chamamos materialmente, perdendo tudo, tendo que recomeçar novamente a busca do necessário à sua subsistência. Nós, sim, ajudamos, fazemos campanha, doações,
Nós criamos grupos de ajuda, de auxílio, de amparo, providenciamos alimentos, remédios, dignidade, uma proteção das intempéries que geralmente acompanham todo esse desenvolvimento. O efeito daquilo que os flagelos causaram. Então, essa dificuldade material, esta simplicidade que muitas vezes nós comumente chamamos de pobres, chamamos dos necessitados, sim, é sempre mais fácil de enxergar, porque muitas vezes nós projetamos sobre eles uma ajuda, nós projetamos sobre eles uma oportunidade de auxiliar, desenvolvendo em nós a caridade, a fraternidade, a paciência. Muitas vezes nos comovemos. Como ser insensíveis olhando crianças com fome, muitas vezes não tendo o que vestir? Quantas vezes nós olhamos através das informações que nos chegam, muitas vezes elas ali, né, condicionadas e muitas vezes valorizadas a título de chamar a atenção para que a miséria, para que as enfermidades, para que as dificuldades e as dores e os sofrimentos estejam tanto em evidência. Mas nós sempre nos comprometemos a ajudar. Faz parte da nossa existência, é da nossa essência ajudar. Estamos amando ao próximo como a nós mesmos e estamos procurando amar uns aos outros como Cristo nos amou e nos deixou como ensinamento. Estamos procurando fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Se nós nos encontrarmos em situação semelhante, como gostaríamos de ser ajudados? Como queríamos ser auxiliados? Quem poderia atender às nossas necessidades? Este mundo, este planeta bendito, Terra, que ora nos acolhe, ofertando-nos a oportunidade bendita da reparação, enquanto nos reconciliamos com a lei divina, através da correção das nossas imperfeições, onde nós, devedores, onde todos nós, com débitos do pretérito, estamos aqui procurando caminhar dignamente, tendo sempre Jesus como o farol a nos guiar e para que nós possamos nos livrar e dos tormentos nas tempestades existenciais da nossa vida. Mas tem uma classe que nós dificilmente pensamos. Tem amigos, temos irmãos e companheiros de jornada que muitas vezes nós nos esquecemos deles. São os líderes, são as autoridades, são aqueles que detêm o poder, são aqueles que muitas vezes estão em posição de comando, são eles que estão guiando ali os seus rebanhos particulares. Essas autoridades, esses poderes, esses poderosos, esses dirigentes, muitas vezes são esquecidos nas preces e também em nossas vibrações. E devemos sempre nos preocupar com quem dirige. Jesus, o grande educador, Jesus, o grande médico das almas, Jesus, o grande psicólogo, Jesus, sempre sendo ele a nossa referência. Jesus guia a coletividade de espíritos ligados a este planeta nos dois planos da vida, com amor, com carinho, com afeto, ofertando sempre a oportunidade bendita do trabalho. As criaturas hoje que estão em posição de destaque, aqueles que detêm os bens materiais, os dirigentes muitas vezes de empresas, empregos, chefes, supervisores, aqueles que têm toda uma equipe sob a sua supervisão, precisam de oração. São perseguidos, sim, são vítimas muitas vezes da maledicência, do ódio,
porque as criaturas têm dificuldade ali com ordens, com regras, com normas. Eles também são seres humanos, eles também são espíritos em aprendizado. E esse poder, esse cargo de que ora desfrutam, sim, é exatamente para que possam adquirir a humildade, a simplicidade, mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade de zelar por este rebanho, de zelar por estas ovelhas. Os subordinados, os subalternos, eles têm no chefe, no líder, eles têm naqueles que detêm o poder, eles têm uma referência de moral, uma referência de conduta. Se a referência é boa, como é Jesus, se a referência é da melhor qualidade, como Jesus nos deixou, então os subordinados, aqueles que estão hoje em condição aí de aprender dentro da simplicidade, não se sentirão humilhados, não se sentirão ali em condição inferior, mas sim partes integrantes de um todo, sabendo que a superioridade, que o cargo superior que a criatura detém, é porque precisamos de dirigentes. Não foi assim com Pedro? Os 12 apóstolos que Jesus escolheu, não foram eles escolhidos para o mesmo papel? Não foram escolhidos eles como discípulos do Cristo, como alunos? Jesus não os recolheu para lhes ensinar as diretrizes do seu evangelho de amor, de fé e de caridade? Mas desde o primeiro momento, Jesus colocou em Pedro a liderança. É algo natural. A experiência de Pedro já contava exatamente o respeito, a lealdade, os valores morais que Pedro detinha, o colocava. Não que os outros não tivessem, não que os outros não fossem merecedores, mas a experiência contava. Alguém que precisa ser respeitado e que se faça respeitar. Alguém que tenha capacidade de instruir, de oferecer recursos e mecanismos através do seu conhecimento. Quando a liderança é uma referência moral, todos aqueles que caminham com ele vão se melhorar moralmente, porque se envergonharão, vão procurar ser dignos e merecedores da confiança, do carinho e do afeto que neles estão depositados. Por outro lado, quando a autoridade, quando o poder, quando a liderança caminha pelo mundo dos prazeres, das satisfações, pelo mundo da corrupção, pelo mundo da leviandade, acaba fomentando discórdias, acaba fomentando discussões e atritos. As criaturas têm os seus valores, mas se os líderes, se os chefes, se os representantes não prezam pela boa conduta, por que eles, os subordinados? Por que eles, os subalternos? Por que eles, os necessitados, precisam manter-se dentro de uma dignidade de que aqueles que deviam dar o exemplo assim não o fazem? Muitas vezes não o fazem por não conhecerem, por impotência. Não é fácil romper com essas convenções humanas. Muitas vezes, os condicionamentos humanos levam as criaturas a essa decadência moral, a essa decadência de valores, onde todos deveriam buscar, primeiramente, as coisas do céu, as coisas de Deus, porque somos sabedores de que tudo mais nos seriam acrescentados. Basta olharmos os cargos. Quem os colocou lá? Fomos nós? Jesus não colocou Pedro na liderança? Será que Jesus não saberia quem estaria em melhores condições de dirigir, de supervisionar, de liderar estas ovelhas? As criaturas muitas vezes se perdem,
na idolatria, se perdem perante os aplausos e os elogios. Muitas vezes, a plateia, muitas vezes o público eufórico e sem raciocinar, acabam transformando em deuses criaturas simples como eles, enxergando e fazendo com que essas criaturas enxerguem qualidades e virtudes que ainda não possuem. E é aí que começa a derrocada moral de um ser, de uma coletividade, de uma nação. E por que não de um lar? Tem muitas criaturas que no lar são déspotas, são tiranos, são cruéis, são ultras disciplinadores. Mas, no entanto, no trabalho, nas convenções sociais, no dia a dia, fora do lar em que abrigam, são ovelhas passivas. Porque não podem ali colocar todo o seu desvario, não pode ali extrapolar toda a sua raiva, todo o seu ódio e a sua inconformação. Porque aqueles que detêm o poder, aqueles que estão a liderar, os responsáveis pela sua condução, o colocariam no seu devido lugar. Então, nós devemos sempre observar as lideranças. São eles, desde aquilo que hoje nós chamamos os chamados líderes da coletividade, os representantes do povo nas várias denominações e nas várias áreas da nossa existência material. Devemos respeitar as ordenações humanas. Temos que obedecer, sim, às leis transitórias e temporárias da nossa existência. A lei mosaica, hoje, quando nós estudamos, quando nós tomamos conhecimento das leis temporárias estabelecidas por Moisés, muitos de nós ficam estarrecidos. Como poderia Moisés, alguém enviado por Deus, colocar uma lei que mandasse apedrejar a mulher até a morte, apedrejar o filho desobediente até a morte? Então, são leis temporárias que, à época, eram sim aplicáveis, pois mais absurdas que nós hoje compreendemos. Hoje já não se aplicam mais. Mas, então, qual a dificuldade? As leis humanas, elas vão sendo adequadas de acordo com os tempos em que os espíritos estão vivendo nesta terra bendita. A única lei imutável, a única lei inalterável é a lei de Deus. É a lei divina que está inscrita na nossa consciência. Foi essa que Jesus não veio mudar. Foi essa que Jesus veio interpretar. Foi essa que Jesus nos deixou como legado. E Jesus é uma autoridade. Jesus é um representante de poder. Ele é o Criador, mas ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe das nossas dificuldades. E todos os dias ele nos oferece uma nova oportunidade de aprender, de servir, de acolher e de confortar. E as autoridades terrenas, os poderosos terrenos, mas eles têm privilégios, mas eles desfrutam de mordomias, mas eles vivem no supérfluo, mas as autoridades, os poderosos têm abusos, eles cometem abusos, eles escravizam através da ignorância, eles subtraem muitas vezes as necessidades básicas daqueles que estão sob as suas ordens ou sob o seu comando. Não cabe a nós julgar, cabe a cada um de nós vibrar e orar, para que eles tomem o conhecimento e a ciência do mandato que lhes foi confiado. A quem muito foi dado, muito lhe será pedido. Não é? Se não foi assim, na parábola lá dos talentos, aquele que recebeu 5 tinha, sim, conhecimento, responsabilidade e sabedoria para fazer outros 5. Aquele que recebeu 2 tinha, sim, a capacidade de produzir mais 2. E o que recebeu 1?
No mínimo, ele tinha que produzir mais um. Não, mas a preguiça, o ócio, a insensatez, querendo terceirizar a responsabilidade da sua existência, preferiu viver na ociosidade. Aquele que recebeu 5, que recebeu 2, não seriam as autoridades, não seriam os cargos de liderança com os quais nós hoje convivemos na nossa vida cotidiana? Então, sim, nós temos que zelar por essas criaturas. Aquilo que eles fazem de errado devem servir para nós de o que não devemos fazer. Os erros, os equívocos, as dores e os sofrimentos que eles trazem é um alerta para todos nós. A lei de causa e efeito, de ação e reação, ela é aplicável a todos, em todos os lugares e em todas as circunstâncias. É o que nós não devemos fazer. É como nós devemos não portar, mas sim porque não é uma boa referência. Mas todos eles são merecedores. Se eles lá estão, é porque assim precisam desses desígnios. Francisco de Assis, quando recebeu do mestre ali o pedido para vir aqui resgatar as ovelhas, conduzir o evangelho ao seu objetivo de simplicidade, de humildade, de voltar o evangelho à sua essência de ser o pão que alimenta, o caminho que todos estão trilhando. E vários outros líderes. Líderes não significa esse poder econômico, não significa um poder armamentista. Líder não significa simplesmente liderar uma nação, uma cidade, uma tribo. Liderança são todos aqueles formadores de opinião, são todos aqueles que têm condições de ajudar, que são responsáveis por uma coletividade. E muitas vezes nós só olhamos o que eles fazem de errado. Nós só olhamos as consequências nefastas dos seus erros, dos seus enganos e dos seus desvarios, ali junto à lascividade, à promiscuidade, à drogadição, a porta larga que a perdição, muito da perdição, oferece a todos aqueles que muitas vezes, vestidos de púrpuras, exercitando a sua intelectualidade, se sentem maiores e melhores do que a coletividade chamada comum. Oremos por estes irmãos e por estes companheiros, que eles possam retornar ao caminho que é Jesus. Eles que um dia escolheram o desvio, escolheram o atalho da facilidade, o atalho de subjugar aqueles a quem eles deveriam conduzir, aqueles a quem eles deveriam orientar, aqueles para quem eles deveriam ser referência de moral, de amor, de caridade, de fraternidade. Precisamos ser pacientes, precisamos ser tolerantes com todos os poderosos, com todos aqueles que ocupam cargos em evidência, mas que têm responsabilidade direta por conduzir os filhos de Deus colocados aqui sob a sua supervisão. Todos nós precisamos lembrar-nos nas nossas orações, nas nossas preces, de pedir a Deus que ilumine a mente desses espíritos, que eles possam compreender o verdadeiro sentido daquilo que o Cristo espera que eles possam fazer. Conduzir o seu pequeno rebanho em direção a um só rebanho, a um só pastor, que é Jesus, nosso querido e amado Mestre. Ele, a luz a guiar os nossos passos, o caminho que todos nós estamos a trilhar, a verdade que esclarece e liberta, para que todos nós possamos
renovados, confiantes e esperançosos, prosseguirmos como aprendizes do Evangelho a caminho da luz, servindo, amando, acolhendo, instruindo, perdoando, mas, acima de tudo, agradecendo a Deus a oportunidade bendita da vida. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.